Pessoal, chega mais, porque agora no Conexão Unipan nós vamos falar sobre o comportamento dos pets durante a quarentena. Se você tem um cachorrinho, um gatinho, né, um pet em casa, deve ter notado ou que ele ficou estressado, ou ele ficou mais feliz com sua presença, né, aí dentro de casa, no home office ou estudando em casa. E é por isso que a gente convidou aqui o Áquila, que é médico veterinário, para falar um pouquinho pra gente sobre o comportamento animal. Ô Áquila, você, como médico veterinário, né, você notou alguma diferença, pelo menos nos animaizinhos que vocês recebem na clínica, do comportamento deles? Tudo bem, Larissa? Então, nós tivemos alguns proprietários que, durante essa quarentena, né, até trouxeram o seu pet para passar por uma consulta, né? Porque começou a ver mais o pet ali 24 horas, conviver 24 horas, não está saindo para trabalhar. Então, teve proprietário, sim, que trouxe para nós aqui para ver se estava tudo normal. Tem isso, né? Às vezes a gente está na correria, a gente não tem tempo de prestar muita atenção e acaba que talvez, não sei como as pessoas estão dentro de casa, mas talvez pode dar até alguma paranoia também, né? Será que, nossa, ele está coçando muito, ele está chorando, se isso é normal, né, Áquila? Agora me fala um pouquinho assim, se o animalzinho, né, às vezes alguns não, ficam um pouco estressados com barulho, às vezes com criança, né? Nesse caso de estresse, quais são as recomendações para os proprietários deixarem esses cãezinhos ou gatinhos mais tranquilos? A gente até recomenda assim, se o cãozinho viu ali que está muito estressado, realmente criança estressa muito, quer ficar muito com o cãozinho no colo quando está ficando o dia todo, então o que a gente faz? Ou você faz uso de medicamento, a gente tem muito medicamento homeopático, ou aqueles florais, tem muita gente usando, coloca ali na aguinha dele que ele vai dar uma desestressada, né? Mas também, qual que é o recomendável? Não mudar tanto a rotina do pet. Então deixa ele mais tranquilinho ali, isolado, um pouquinho dele, para ele tirar o soninho dele da tarde, igual ele fazia quando ele ficava sozinho ou quando não tinha as crianças ali o tempo todo com ele, né? Aquilo, às vezes é até um pouco difícil manter a rotina, porque a gente sabe, né, que as pessoas tiveram que se adaptar, modificar tudo, mas é importante, então, aí, gente, como o Áquila está dizendo, deixar o cãozinho ali na dele um tempinho, né, se preocupar com isso. E outra dúvida, Áquila, que acabou surgindo aí por causa da Covid, né, de todo esse cenário, desse medo, às vezes, da pessoa ser contaminada, será que o meu cãozinho ele pode transmitir a doença para mim, né? E existe alguma comprovação científica a respeito disso? Como é? Não, Larissa, não tem nenhuma comprovação científica. Tivemos alguns experimentos em relação a isso, todos não deram certo, tá? Os animais até tiveram contato com o vírus, expuseram os animais ao vírus em trabalhos e não tiveram transmissão. Tiveram algum caso isolado de tigre nos Estados Unidos, mas tudo caso isolado. Não foi comprovado nada que os animais transmitem, né? Qual que é o cuidado? É aquela pessoa que foi diagnosticada, que está cumprindo a sua quarentena, né? Igual se a pessoa espirrar ali no seu cãozinho e tudo, não passar o cãozinho para outra pessoa, que aí sim pode, porque você espirrou no seu cãozinho, o pelo dele vai estar com vírus. Se outra pessoa pegar ali no pelo dele e ter contato com região oral, com mucosa, aí vai transmitir, mas não é diretamente o animal, tá? Muito bom, então, Áquila, fica a dica aí, né? E outra questão também que acabou surgindo aí nesse período de pandemia é que algumas pessoas tiveram que se isolar e essas pessoas às vezes moram sozinhas, né? Ou começaram a se sentir muito sozinhas, não podem encontrar os amigos e resolveram adotar, né? Ou cachorrinho, gatinho. E aí, quais são os cuidados? Se a pessoa acabou de achar um cachorrinho ou um pet na rua, né? O que ela deve fazer? Quais são as orientações para cuidar da saúde desse animal e também da própria pessoa? O cuidado é os cuidados básicos, né? Principalmente quando você adota um cãozinho, o ideal é que você leve, faça vacinação, faça um check-upzinho para você, assim, não se proteger do coronavírus só na quarentena e você acabar introduzindo outro tipo de patologia na sua casa. Faz a higienização daquele cãozinho para ele estar entrando dentro do seu lar, né? Mas em questão do coronavírus pode ficar bem tranquilo em relação com os pets, que nós não temos problema com isso não. E, Áquila, outra questão também é que, ao mesmo tempo que alguns cachorrinhos, né, às vezes podem se estressar com a presença das pessoas dentro de casa, outros acham o máximo, né? Eu mesmo tenho um cachorrinho que está super mal acostumado em casa agora, porque a gente fica mais tempo em casa, com a família. O que fazer para que esse cãozinho não sinta falta, né, do dono depois, né, quando a gente voltar às atividades regulares?
Isso aí a gente fala assim, que é fazer o desmame, né? Que ele se apega e depois tem que fazer o desmame do cãozinho. Então, o que que é? É você começar a trazer ele para a rotina dele de novo, né? Dar aquela voltinha com o cãozinho, mas não ficar acariciando ele demais e tudo. Principalmente as fêmeas, a gente tem casos de fêmeas que depois que fica com o proprietário e ele deixa ela sozinha, ela vai dar até um problema de pseudogestação. Porque fica demais com o proprietário, ela acha que o proprietário é um filhote dela. Acontece muito disso. Depois, quando sai, acaba desenvolvendo um problema de útero, uma piometra, tudo hormonal, né? Então tem que ter esses cuidados. Tratar o cãozinho com cuidado e depois ir fazendo esse desmame ao pouquinho, vai saindo de perto dele, para ele ir percebendo que aquilo ali foi só um período atípico mesmo. E que ele tem que criar a rotina dele também. Tá certo. Inclusive, Áquila, a gente foi até a casa do Marcelino, que tem 3 pets, né? Que agora também estão super mal acostumados aí com a presença constante de todo mundo em casa. Nós batemos um papo com ele, vamos ver? A pequenininha é a Maia, essa maiorzinha é a Nina e a grandona lá é a Kira. Esses 3 cachorrinhos é a paixão nossa aqui da família, né? Todas vieram adotadas, nenhuma foi comprada, que são os xodó nossos. Agora, em questão dessa da pandemia, eu saio 8 horas para trabalhar e volto só no horário de almoço. E à noite a gente tá aqui. Então, qualquer horário que a gente chega, ela chega em cima da gente. Quer carinho, quer brincar e pula na gente, como pula em todo mundo. Mas no modo, são cachorros dóceis. Agora, com a pandemia, a gente tem o tempo inteiro para ficar disponível com ela, então onde a gente vai, elas vão junto. Não desgruda hora nenhuma. A gente está adotando um sistema que é sair com cada um em intervalos. Uma sai em intervalo de 5 minutos, depois mais 5, aí as 3 conseguem passear. Então a gente está fazendo isso e está dando certo. Eu tenho um espaço muito grande aqui, então elas correm, brincam, destrói sofá, destrói alguma coisa, mas não tem problema nenhum não, é amor puro. Pois é, Áquila, como a gente viu aí na entrevista, né, acaba que os cachorrinhos ficam aí um grudinho com o dono e muitos, né, estão disponibilizando mais tempo para passear com os cachorrinhos, dar aquela voltinha no quarteirão. Quais são as recomendações para essa voltinha, né? A pessoa fica em casa e tem que passear com o cachorrinho. Quais são os cuidados que ela deve ter? Pois é, Larissa, é importante isso daí, porque teve contato com a rua, né? Até para nós mesmos, as pessoas estão orientando. Chegou em casa, não entra em casa com o calçado, deixa o calçado lá de fora, depois e faz a higienização, né? É a mesma coisa o pet. Então a gente tá vendo aí, tem muito no comércio aquelas espumas de higienização dos cãezinhos. Então o proprietário pega, deixa ali na porta, quando chegou, pega a espuminha, passa no seu cãozinho todo, passa na patinha dele, faz a higienização para não estar trazendo vírus para dentro de casa, né? Então é só esse cuidado mesmo e vida que segue dentro de casa. Isso aí, né, Áquila? Porque não adianta também, né, a gente preocupar só com o nosso sapato, com as nossas roupas e esquecer do cãozinho que também teve contato com a rua, né? Eu agradeço aí pelas suas orientações, pelas suas dicas e a gente espera mais vezes aqui no Conexão. Muito obrigada. Obrigado a você, Larissa. A gente fica agradecido pela oportunidade. Valeu, Áquila. Pessoal, então é isso. Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem comigo porque já já tem mais Conexão Unipam para você.